É o pacotão de notícias do Cruzeiro. Eu tô ao lado de Guilherme Pio. Tudo bem, Pio? Um abraço pra você, Pance. Um abraço pra quem acompanha o pacotão de notícias aqui na Itatiaia. Um pacotão recheado de informações, porque a gente tem um clássico importante no fim de semana, Pance. E um pacotão em nome de TIM. Compartilhe a emoção do futebol com a líder em 5G. Compartilhe com a TIM. E aí você vai ver esse pacotão de notícias com a internet da TIM, que também é a nossa parceira toda sexta-feira no pacotão de notícias. Tem suspensões, né, pro duelo contra o Atlético, o clássico, tem voltas e tem prestação de serviço pro torcedor do Cruzeiro, Pio. Nós vamos falar aqui, vamos resolver isso aqui direito, né? Ah. Nós vamos falar aqui sobre os acessos da torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Primeiro jogo histórico, primeiro clássico no novo estádio de Belo Horizonte. Roda a vinheta. Dito isso, vamos falando do Cruzeiro em nome de TIM. Compartilha as emoções do futebol com a líder em 5G. Ao meu lado, Guilherme Pio. Pio, você escolhe. Vamos começar falando sobre suspensões, voltas ou prestar serviço? Vamos começar falando que o jogo é difícil. No domingo, às 4 da tarde, na Arena MRV, o Cruzeiro vem de 4 jogos sem vencer. O técnico Zé Ricardo pressionado, essa é a verdade. Inclusive, já foi perguntado até se teme pelo cargo, se teme em perder o cargo no Cruzeiro. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas ele tem problemas para escalar o Cruzeiro, Pance. Vamos começar falando sobre problemas, então, sobre suspensão. Ele não tem o lateral direito Palácios, ele não tem o lateral esquerdo Marlon e também o atacante Wesley. Os três estão fora, vão cumprir suspensão automática, Pio. E aí, se ele não tem esses três, ele ganha outros 2 que voltam de suspensão e que ficaram fora contra o Flamengo. É o Machado e o Lucas Oliveira. E é porque a gente está falando de quem não tá e quem pode estar. Porque tá tudo interligado. A gente viu um Neres jogando muito mal contra o Flamengo, e aí tem o retorno do Lucas Oliveira, que já tinha jogado improvisado. E aí a gente já tá conjecturando aqui, né, fazendo aquela pensamento mais aprofundado. Será que o Lucas Oliveira poderia ganhar essa vaga do Neres? O Lucas Oliveira, no jogo do Cuiabá, ele foi colocado numa fogueira. E ele foi bem como volante, né? Ele jogou como volante, ele não jogou como o líbero do Pessolano. Lembra do líbero do Pessolano? Que é pra mim a posição que ele mais se dá bem. Então, será que ele talvez colocaria um esquema com 3 zagueiros? Acho que não, Acho que é difícil isso. Mas enfim, talvez pra guardar mais a defesa, não sei. Mas enfim, é uma dúvida. Vamos colocar como uma dúvida, como uma possibilidade. A turma que tá do outro lado ali escolhe, que é Neres ou que é Lucas Oliveira. Mas a decisão é do Zé Ricardo. Com certeza. O comentário aqui você pode deixar no nosso chat. É livre. Eu vou dar a minha opinião aqui. Diga. Eu colocaria o Lucas Oliveira. O Neres foi uma tragédia completa contra o Flamengo. Ele foi dar um estirão, foi correr, e aí ele bateu um pé na bola, foi tentar dar o passe e chutou o vazio. Difícil. Olha, quando o Oliveira saiu do time, ele saiu por erros, né? Ele saiu por erros e foi até com o Pepa na época que ele sai do time. Eu, sinceramente, que situação, hein? Que dúvida. Vamos fazer uma coisa? Põe o Juan Santos, então, o menino da base, o filho do Narciso. Eu acho que dá uma chance pro garoto, porque eu lembro do Everton quando teve aquela chance num clássico contra o Atlético e foi bem. Já que é pra dar chance pra meninada, tá aí, ó, o Cria tá aí esperando a chance dele e tem personalidade, hein? Seria uma boa alternativa também, o Juan que mostrou aí todo o seu potencial no Sub-20 do Cruzeiro. Mas, sinceramente, agora você me pegou. Essa dúvida da zaga, porque o jogo engraçado que o Neres, ele vinha fazendo um feijão com arroz bem feitinho. Mas aí depois queimou o feijão, queimou o arroz e desandou tudo. Só que eu não sei o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, que o Neres estava mal. A pichotada do Castan também foi estranha, aquela que a bola cai no pé do jogador do Flamengo. Quando a noite não é pra ser, não é. Só que são erros, Pio. É interessante você falar que são erros que fazem o Cruzeiro perder o jogo, porque até então o Cruzeiro não estava jogando mal. A gente conversava, porque muita gente não sabe, mas a gente fica conversando, né? Quando tem rede, quando é rede da TIM, a gente conversa. Então a gente ficava conversando. E aí, o que você tá achando? E a gente tava até confiante no início do jogo, mas de repente vem, sabe o que é aquela onda de... Tudo errado. Que te leva e te arrasta. Meu Deus do céu, o que aconteceu?
Você não tem aquela figurinha assim, o Flamengo passou por aqui? Não tem um meme assim? Tá aparecendo? Eu não entendi nada daquele fim do primeiro tempo. Foi uma tragédia. Foi. E aí, por isso que a gente fala, eu acho que o Zé Ricardo, acredito, né, que o Zé Ricardo vai ficar muito atento a essas situações. Tem treino ainda nesse sábado, às 4 da tarde, inclusive no horário do jogo, né? O jogo vai ser verdade, bem domingo. lembrado, Pio. O Cruzeiro que está acostumado a fazer os treinos às 10 da manhã, muda o horário do treino nesse sábado. Até para aclimatar os jogadores, né? Só que ao mesmo tempo tem protesto, né? O torcedor, a Máfia Azul, tá marcando protesto para a porta da Toca ali por volta de 1h. E tomara que seja um protesto na boa, na moral, né? Sem nenhum tipo de enfrentamento, que cobre, mas que cobre na moral mesmo, né? Porque uma coisa é o time tá jogando nada. Outra coisa é a parte física, a integridade dos atletas, e o Cruzeiro precisa desses caras. Ô, galera, é com essa turma aí que vai. Não tem jeito, não vai ser com ninguém diferente, não. Então não dá pra ficar fazendo muito. Assim. Tem que. É lógico, o torcedor tem total direito de protestar. E tem que protestar. Mas ao mesmo tempo. Não pode deixar de dar o apoio no campo. No campo não pode. E dentro aí. do campo apoia. Protestar também. Tá mal. Tem o direito completo de protestar. Não, e a gente sem fala. Sem bagunça, sem baderna, sem confusão. Sem machucar ninguém. Sem machucar ninguém, né? Até porque o torcedor, eu não vi ninguém falando isso. O torcedor do Cruzeiro, ele tá machucado. E aí, você já pensa que o torcedor, ele foi estraçalhado, né? Nos últimos anos. Foi estraçalhado. O torcedor, ele é o maior patrimônio da história do Cruzeiro, que foi dilacerado. Sim. Então, ele se dói e ele se entristece de uma maneira muito forte porque ele sofreu muito. Então tem que ter respeito com o torcedor, porque esse cara que foi ao campo ver jogo de Série B, jogo horroroso, esse cara precisa de respeito e carinho. Ele não é culpado de nada. Não é culpado de nada. Quem joga a bola é quem tá dentro do campo. O torcedor apoia. É isso. Os papéis estão bem divididos. Então, quem joga, joga. Quem torce, torce. Então, vão firme. Sabemos que muita gente vai estar lá na Arena MRV, né? Então, o torcedor do Cruzeiro, mais uma vez, demonstrando carinho pelo time. É né? isso. Então... E a pressão em cima do Zé Ricardo tá grande, foi até perguntado, comecei falando isso no vídeo sobre demissão, se ele temia por perder o cargo, ele disse que não, que ele tá tranquilo, que ele sabe a qualidade do trabalho dele, que ele sabe a qualidade do elenco do Cruzeiro e que ele acredita que pode dar a volta por cima e mudar esse patamar, essa situação difícil do Cruzeiro. Tá na parte de baixo da tabela, a 1 ponto apenas de distância da zona do rebaixamento, e aí o torcedor já entra em parafuso, já fica com medo. O fantasma do rebaixamento tá assombrando novamente, como aconteceu em 2019. Lógico, faltam 11 jogos. Em 11 jogos muita coisa pode acontecer. Tudo pode acontecer e, claro, vai depender do Cruzeiro melhorar o seu jogo, contar com o seu torcedor. Se o torcedor tiver que protestar, que proteste na hora certa. Torça também para o time mudar esse patamar, porque ainda não caiu. Tem muita gente já falando, caiu. Não, caiu não, não gente. Pode pensar assim também. Calma né? aí, aí também. E aí, além do jogo ser difícil, tem um trem que chama energia, né? Então que a gente só quer. A gente só quer que o Cruzeiro fique na Série A, gente. Vamos parar de. Tomara que fique, se Deus quiser, vai ficar. O que acontece é o seguinte: o que acontece é que o número é um número muito parecido com 2019, né? O Léo até fez uma matéria no itatiaia.com.br que é um número parecido ali, tem uma vitória acho que a mais agora, e aí, enfim. Mas, então como que isso aconteceu recentemente? Como que o torcedor não vai entrar em parafuso? Sim, né? Então ele entra mesmo, cara. Agora, vamos falar sobre situações positivas do Zé. Tem a volta do Lucas Oliveira que a gente falou, o Machado para compor esse meio campo, é um jogador de marcação, isso é inegável, e aí... Vamos ver se ele vai ganhar o William. Esse que é o detalhe importante, porque não tem o Palácios. E aí o torcedor também tá na bronca com o Palácios, e aí a gente já sabe como é que é. O William voltando é um jogador que, na minha opinião, é melhor, tem mais técnica, é o titular absoluto da posição, tá fora porque levou aquela pancada na cabeça, tá cumprindo o protocolo de concussão, e aí vira a dúvida. Vamos ver nesse treino aí de sábado se o jogador se
entra em campo, se ele participa da atividade com mais efetividade para estar apto a jogar no domingo. Exatamente. E o Cruzeiro tem também essa missão aí de voltar a vencer, são apenas... Não, nos últimos 13 jogos, né? Nos últimos 13 jogos, o Cruzeiro tem apenas uma vitória, né? Se a gente fizer aqui, são 13 jogos do Cruzeiro e uma vitória apenas, é muito pouco. Pio, vambora? Vambora. Vamos falar, em nome de TIM, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G? Não, a gente não pode ir embora ainda não. Por quê? Porque a gente tem que passar mais uma informação importante. Ah, que nós prometemos. Atenção, galera. Prestação de serviço. O Pio tá pegando aqui essa informação para você que vai à Arena MRV e é importante, tem a ver com a sua locomoção. Vamos lá, aqui ó, o Cruzeiro publicou uma nota falando que o torcedor que for ao estádio, a Arena MRV, em carro próprio, deverá seguir as orientações de sinalização de trânsito, indicando o acesso para a torcida visitante. Então preste atenção, o trajeto deverá ser feito por dentro do bairro Califórnia, conforme as indicações de sinalização que vão ter nas ruas lá do bairro. E aí o importante é que o ponto de acesso acontecerá nas imediações da rua Margarida Assis Fonseca, com a rua Esther Batista Vieira, que a partir dessa rua Esther Batista Vieira, o torcedor vai caminhar a pé até o portão 20, que é no setor norte da Arena MRV. E aí o torcedor que for ao estádio através de táxis ou de aplicativos, né, aquele famoso aplicativo de transporte, Uber, 99, seja lá o que for, deverá colocar como local de destino a rua Esther Batista Vieira, número 16 no Califórnia. Então anote aí, se você vai de aplicativo, o destino é na rua Esther Batista Vieira, número 16, no bairro Califórnia. E aí vai haverá ponto de táxi destinado à torcida do Cruzeiro na rua Evangelina Prates, entre a rua Ernesto Pereira e a rua Nevada, no bairro Califórnia, isso para a hora de ir embora, viu? Boa, Pio, boa, muito boa. Informação importantíssima também com o nosso Guilherme Pio sobre essa prestação de serviço para você, torcedor do Cruzeiro, e que seja um clássico da paz, né, o confronto dentro de campo, né, que não tenha confronto fora e que todo mundo volte para suas casas, porque na segunda-feira a vida transcorre normalmente. Galera, beijo, abraço. Aqui é o pacotão de notícias do Cruzeiro. O assunto é só o Cruzeirão e você é sempre bem-vindo. Piozito, tamo junto, um abraço, irmão. valeu. Valeu. Galera.